Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. Quero agradecer a você, ouvinte, aquele que nos acompanha semanalmente. É importante o seu prestígio, a sua audiência aqui na Rádio Santana, porque nós estamos aqui para conversar, dialogar, bater um papo semanalmente com algum assunto diferente. Eu quero, antes de iniciar a nossa conversa, mandar um abraço para Silva aí na Coab, a Tonha na Siqueira Santos, que também é um ouvinte assíduo, a Dudé aqui ao lado, na rua Dionila de Brito, e são famílias que estão sempre conosco, e todas as comunidades de Ribeirão. A todos vocês, nosso abraço e nosso respeito. Hoje a gente tem uma conversa nesse final do mês de março, o mês da mulher. A gente convidou aqui duas pessoas que têm um trabalho diretamente com a questão do campo, que é a Ivanice Melo. Ela é diretora de meio ambiente da FETAP, veio conversar conosco, como também Josefa Leandro, que é a presidente da Associação da Agricultura Familiar em Ribeirão. Bom dia, Ivanice. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação estar aqui. Dar uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Santana, aqui de Ribeirão. Josefa, bom dia. Bom dia a todos e a todas. E para mim também é satisfação estar aqui na Rádio Santana. Muito bem. Ivanice, a FETAP, ela tem uma história, a gente estava conversando antes, né? De luta, de defender os trabalhadores no salário, em série de coisas. E você hoje faz parte dessa diretoria e que tem uma preocupação com o meio ambiente. Eu queria iniciar a nossa conversa te perguntando como você está vendo, como está andando hoje a questão do campo com relação ao meio ambiente, que é tão séria. Então, Luiz, como você mesmo falou, atualmente eu estou na diretoria de políticas para o meio ambiente da federação, mas sou agricultora familiar, sou vinculada a uma associação, né, lá na nossa comunidade de Guaretama. Então, através do sindicato é que a gente tem essa representação a nível de estado. Então, nós somos uma diretoria composta por 10 diretores, sendo 5 homens e 5 mulheres, e representamos a região da Mata Agreste Sertão, no estado de Pernambuco. Essa diretoria específica de meio ambiente, ela é uma diretoria que a gente vê como um todo as regiões que, de acordo com o território, são afetados com essa questão do agrotóxico, como é a questão aqui na região da Mata. Lá na região do Sertão, a gente tem a questão dos impactos com as eólicas e esse processo de energia fotovoltaica. Então, cada região a gente tem uma dificuldade, algo específico daquela região. Então, a gente, como um todo, procura, na agricultura familiar, ver como a gente pode ter menos impactos na produção dos alimentos, porque, querendo ou não, o agricultor familiar que é mais afetado, né? Nessa questão com as mudanças climáticas e a produção de alimentação, essa questão da insegurança alimentar. Então, a gente vem acompanhando essas questões a nível de estado nas 3 regiões, Mata, Agreste e Sertão. Muito bem. Josefa, você está numa associação aqui em Ribeirão, todos nós conhecemos, da questão da agricultura familiar. Como é que está a associação? Você participou, inclusive, nessa semana agora, aqui no SESI, de um encontro, né, que falava sobre PAA, uma série de produção, né, da agricultura familiar. Como é que está a associação que você participa? Então, eu estou como presidente da Associação A Flora, também presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, e participei dessa reunião, sim, essa semana, e da questão dos PA. Aqui acontece, a Associação A Flora teve um PA em 2025, a gente já executou, e agora está com a proposta para ser aprovada. A quando eu não sei, né? Mas está para ser aprovada a proposta. Uhum. Pois bem, Ivanice, a questão da mulher no campo tem sido muito forte, o protagonismo da mulher no campo, percebe-se quem acompanha. E a partir daí, obviamente que tem todo um olhar diferenciado de várias mulheres. A gente está vendo a quantidade de associações de cooperativa que são lideradas por mulheres, como é o caso de Josefa, presidente, e que tem essa atuação
fortemente na produção, inclusive. Isso é fruto de uma despertar da mulher, do homem do campo? Assim, a importância da gente estar ocupando esses espaços, como a gente está falando, a nível de federação, a nível de associações, é justamente de se organizar para ter acesso a essas políticas públicas que são específicas para as mulheres. Outra qualquer do planeta, Maria, Maria. Tem precisa ser desbloqueado, né? Então, a nossa região, ela tem essa questão aí das cana-de-açúcar, aí fica menos as pessoas plantando a agricultura familiar, mas a gente está tentando, através do PA que agora veio, a gente convencer os agricultores a plantar a produção orgânica também e agricultura familiar. Aí a gente está no planejamento, né, para plantar essas coisas, para vender no PA. Uhum. E na verdade eu queria também te dizer qual a estrutura que vocês têm hoje na associação para garantir o escoamento dessa produção que vocês têm e de alguma forma manter esse equilíbrio, digamos assim, do ponto de vista de garantir um projeto com toda a burocracia que há, mas quando ele vem é para que ele dê certo. Como é que tu vê, Josefa, essa estrutura, esse apoio local para a agricultura familiar? A proposta do PA, ela é mais de mulher, né? 100% mulher. Aí a gente tem o quê? A Conab para entregar o alimento. Tem também a prefeitura que nos ajuda também a fazer a entrega dos alimentos aqui na região de Ribeirão. E é isso. Uhum. Muito bem. Ivanice, a FETAP, eu lembro que ela sempre foi uma pioneira, né? Desde a época do Dr. Miguel Reis, lá nos anos 60 e 70, dessa estrutura do campo, né? E o respeito do canavieiro, que havia muito essa dificuldade, tendo em vista uma realidade que não é a nossa, continua com dificuldade sim, mas naquela época havia uma ditadura militar no país, onde dificultava mais e mais a organização do trabalhador e trabalhadora do campo. Eu queria lhe perguntar e qual é a sua opinião com relação a hoje, qual é o incentivo não só do governo federal, governo estadual, mas principalmente das organizações dos sindicatos via FETAP. Como é que está se dando isso? Então, Luiz, você tocou num assunto que foi bem interessante quando você fala do governo Miguel Arraes, porque na época que eu entrei, meu vínculo com o sindicato era justamente no Chapéu de Palha, que eu era recém-formada e fui fazer um trabalho no campo com os agricultores, porque no Chapéu de Palha eles tinham que estudarem, era uma oportunidade deles fazerem algum curso e a gente visitava muito pessoal no campo, né, os trabalhadores da área da cana-de-açúcar, que na nossa região aqui, da Mata Sul, predomina essa cultura há mais de 300 anos, assim, a cultura da cana-de-açúcar com relação a essa questão das usinas, do trabalho mais árduo que era do campo, né? Então, na época eu ensinava, fazia um trabalho de alfabetização de adultos,
e tive essa aproximação com o pessoal do campo. Então, daí veio o meu vínculo com o sindicato, me associei ao sindicato, vi que era a entidade que representava os trabalhadores naquela época também. E era muito difícil, é um trabalho ainda muito árduo e que há uma luta para manter os direitos das pessoas que trabalham nesse corte de cana ainda, né? Há a federação, que representa os assalariados, e há a federação que organiza os trabalhadores da agricultura familiar. Daí veio essa questão da necessidade de produção de várias outras culturas, porque aqui predomina muito a cana, né? E a agricultura familiar, ela defende o trabalho do grupo familiar trabalhando com outras culturas. Então, de acordo com a variedade que a gente vai produzindo nas regiões, é que também se organizam para ter acesso a essas políticas com relação à questão do PRONAF Agroecologia, um PRONAF específico para as mulheres. Então, veio as organizações e pautando essa política para ter acesso. A federação, ela leva para o governo federal essa pauta a nível de Brasília, porque a federação organiza os sindicatos, que são a nossa base, nas 3 regiões, e leva a pauta para o governo federal. A nível de governo, a gente já tem muitas políticas que foram alcançadas e que hoje já são colocadas em práticas, como eu já falei da questão do PRONAF, um evento que a gente organiza a cada 4 anos, que é vinculado à federação, que é a nível nacional, que é a Marcha das Margaridas. Então, já teve pauta que foi entregue ao governo federal e que já tem retorno com os quintais produtivos. E são várias outras políticas que a gente vem se organizando para os agricultores da nossa base ter acesso como um todo. Hoje com a participação de Ivanice Melo, da FETAP, diretora de Meio Ambiente, e Josefa Leandro, presidente da Associação da Agricultura Familiar em Ribeirão. É a Flora, não é isso? Josefa? Sim. A associação? Sim, a Flora. Pronto. Então a gente está conversando sobre os desafios da mulher no campo. O mês da mulher não é só o dia 8, mas o ano todo ano. Então eu queria continuar a nossa conversa, Ivanice, te perguntando uma coisa. A violência. Se fala muito da violência na cidade, o feminicídio. O campo não é diferente, tem dificuldades também. Eu queria que você falasse pra gente como está esse processo de enfrentamento à violência contra a mulher. Luiz, você tocou num assunto que realmente, ultimamente, a gente tem visto muito nas redes sociais, como um todo, como está essa questão da violência, não só no campo, né, mas em todo o nosso cotidiano. Por mais que a gente lute para ocupar os espaços de poder no sentido de defender os direitos das mulheres, mas só pelo fato de ser mulher, muitas vezes somos agredidas, né? E quando a gente vem ver, às vezes as pessoas são os próprios companheiros. Violência psicológica, violência física, mas é algo que impacta muito pelo fato de a gente lutar para ter algum direito, para juntamente com o próprio companheiro ter conquistas, e muitas vezes eles não veem a gente como uma companheira, né? O fato de posse, de querer terminar um relacionamento e achar que você tem o poder de não romper um relacionamento. Então isso é muito ruim. Na violência no campo também não é diferente. Muitas vezes os próprios companheiros, assim, no trabalho, psicologicamente, pelo fato de você ser mulher, acaba que deixando você com a sensação de impotência. Algo, impotência psicológica, assim, porque deixa você achar que o lugar de mulher é em casa. E não é bem assim. A gente vê que quando a gente trabalha é para conquistar junto com ele as coisas para se manter a família, né? E muitas vezes eles não pensam dessa forma. Você está falando de uma realidade que não é diferente. A gente tem a impressão de que o campo está tudo muito bom, muito calmo. Na verdade não é isso, né? Existem esses mesmos problemas. Uma outra coisa que eu queria abordar com vocês e conversar com vocês, José, é sobre a Marcha das Margaridas. Ela surgiu, e vocês sabem bem disso, a partir do assassinato de Margarida Maria Alves, na Paraíba, uma mulher presidente do Sindicato Rural. Ela defendia a classe do pessoal do campo e incomodou, né? Aquela coisa, quando você realmente fala algumas verdades, e Margarida Maria Alves
tem a história, quem puder também conhecer é bom. Tem a marcha, inclusive, a cada 4 anos, né? Isso eu queria que você falasse, depois Josefa também que já teve lá. Josefa teve algumas vezes em Brasília nessa marcha, e eu queria que vocês fiquem à vontade para falar sobre esse momento tão importante para as mulheres do campo. Então, falar de Margarida Alves é dizer que somos sementes de Margarida pela luta, pela questão da conquista pela terra, que Margarida Alves, ela era uma pessoa que lutava, muito avançada na época dela, né? Porque ela era liderança sindical e atuava para ter um pedaço de terra, para produzir, para trabalhar ali com a família. Então, ela foi assassinada, como você mesmo falou, e a gente, quando fala que somos sementes, é as sementes de esperança e de brotar essa esperança do acesso à terra, de produzir na terra, né, e viver, produzir e viver na terra. Então, Margarida Alves é um exemplo para nós que desde o ano 2000 que as mulheres se organizam para a cada 4 anos reivindicarem, levarem pautas ao governo federal e se organizam mulheres de todo o Brasil, né? É um trabalho a nível de Brasil e acabou que é a nível internacional. São mulheres de vários espaços que se organizam, as caravanas, para participar desse evento em Brasília. Pois Josefa, você esteve lá, como foi a tua experiência? É uma experiência muito importante, porque a gente está na luta, a gente está na base, não sabe quando chega lá como é que é, mas a gente, quando chega, a gente já vê as pessoas tudo unidas, tudo lá naquele pátio, esperando que no outro dia ter a caminhada. É muito importante. Quero dizer para as mulheres também que vocês não estão só. A gente tem aqui, tem o Sindicato da Agricultura Familiar, que você pode procurar, aconselhar com a gente pode levar a um ponto de referência. Tem também o Conselho também da Mulher aqui em Ribeirão. Tem a associação. Então, vocês não estão só. Então, a gente diz, junte-se a nós para fortalecer o movimento, fortalecer o sindicato, para a gente poder, na próxima marcha, que é 2027, a gente tá junto para ir para Brasília, reivindicar o nosso direito, que é as políticas públicas. Só vem a política para a gente, com os direitos da gente, a gente tem que ir lá e mostrar que a gente tá forte e firme para conseguir o nosso direito. Muito bem. Ivanice, nessa marcha tem uma pauta, né, que é apresentada ao governo de reivindicações no questão das mulheres. Como é que funciona essa questão? Então, essa luta das mulheres para ter direito à aposentadoria, a gente sabe que antigamente não tinha, né? Era algo que era menos de um salário e era vinculado ao chefe da família. Então, a luta, e é uma das conquistas da gente, essa questão da idade de mulher com 55 anos, da entrada da aposentadoria. A gente sabe que o direito ao voto faz, acho que pouco mais de 100 anos que a gente conquistou esse direito de votar. Então, tudo isso, essas pautas de reivindicações são organizadas pelos sindicatos. Por isso que Josefa, quando fala de convidar as mulheres para se vincular à entidade, ao sindicato, é essa a importância. Por quê? Porque a nossa base são os agricultores e agricultoras que estão lá no campo. E quando a gente fala de mulheres, e a pauta, quando a gente leva para defender, não é só uma pauta exclusiva das mulheres, é uma pasta, é uma documentação, é uma pauta como um todo, né? Vendo as políticas para a nossa realidade dos nossos territórios. Então, tanto os companheiros como as companheiras participam, porém, são as mulheres que se organizam para ir para esses eventos. A gente faz rifa, a gente vende camisa e, na maioria das vezes, são as próprias sócias do sindicato que se organizam para participar. Então, as federações dos estados se organizam e vão várias caravanas de vários estados do Nordeste. E lá tem o dia específico da caminhada para ser entregue a pauta ao governo federal. Uma coisa que você falou, a pauta. O que é que praticamente já foi conquistado com essa pauta apresentada ao governo, no caso? O Pronaf, porque a linha de crédito do Pronaf, ela é executada pelo Banco do Nordeste, né? Porém, é uma luta do movimento sindical, que é o Pronaf B e o Pronaf agroecológico, que é justamente específico para as mulheres. Os quintais produtivos também foi algo que já veio de retorno dessa pauta que foi entregue. Por quê? Porque a gente tem as comissões, mas Josefa, ela faz parte da comissão do Polo Mata Sul, representando aqui a nossa região. E tem a comissão a nível nacional, que no caso é ela que fica responsável, Mazé Moraes na época, foi ela que fez a entrega ao governo federal
local onde lá no pátio ele recebe todas essas pessoas e de acordo com a pauta que é entregue tem o prazo para depois ter o retorno. E a gente já esse ano já tem retorno, como já falei, que é o Pronaf agroecológico, os quintais produtivos e entre outros específicos para nossa categoria. Eu quero aproveitar você que trabalha com essa questão ambiental, meio ambiente, para que você possa nos dizer, a gente sabe as dificuldades, não só na Mata Sul, no Brasil inteiro, da questão do meio ambiente, né? A agricultura hoje no Brasil inteiro, ela tem algumas situações que prejudicam, digamos assim, o nosso meio ambiente. E aqui em Pernambuco, com certeza não é diferente. Como vocês da FETAP, da questão ambiental, tentam trabalhar para diminuir essas agressões, tanto os rios quanto a terra também. Tem alguma ação concreta com relação a isso, junto ao governo ou junto à federação? Então, Luiz, a gente sabe que as mudanças climáticas elas já estão acontecendo, né, a nível de mundo e Brasil, né, os impactos que as mudanças climáticas traz, principalmente para a gente da agricultura familiar, na questão da produção, porque a gente busca melhor produzir, mas acaba que essa insegurança alimentar faz com que os agricultores fiquem com receio de por quê? Porque muitas vezes eles estão perdendo a produção por excesso de chuva, em outros lugares já a questão da seca. Então, a gente busca políticas públicas de acordo com essa questão. Por exemplo, no sertão, a gente tem já de concreto a questão das cisternas, porque para o acúmulo de água nesse período de seca em grande escala, para que os produtores possam produzir e ter o mínimo de água acumulada ali naquelas cisternas, para também por conta da questão dos animais, porque a gente sabe que no sertão eles têm esse vínculo mais voltado à criação, né, de ovelhas, carneiros. Então, a gente aqui na região da Mata, como um todo, avaliando as regiões, a gente já tem um excesso de chuva, muitas vezes perca por conta da chuva. E vem os programas do governo, como o Garantia Safra, vem o Pronaf, são linhas de políticas públicas para dar esse incentivo aos agricultores. O que a gente trabalha na agricultura familiar, como um todo, específica na Diretoria de Meio Ambiente, é essa conscientização de não uso de agrotóxico, porque a gente sabe que a gente defende a agroecologia, a gente defende um trabalho voltado para a alimentação saudável, porém aqui na nossa região a gente ainda vê que usam muito agrotóxicos e isso prejudica na questão alimentar. Então o trabalho de conscientização e de evitar que usem esse tipo de agrotóxico para não produzir, para que nós possamos ter vida saudável e um bem viver com a vida mais prolongada, né? Evitando o uso de agrotóxico. Muito bem. Josefa, você está na Flora, né, que trabalha um pouco também a questão da agroecologia, na plantação sem orgânicos. Como é que você vê a diferença do que ela acabou de falar, Ivanice, nessa enfrentamento, ou pelo menos nesse meio de produção, sem tanta agressão à natureza e ao solo de um modo geral? Como é que vocês estão fazendo aqui em Ribeirão? Sim, a gente trabalha com orgânico também, mas é assim, pouca quantidade, mas a gente não queima, né? A gente trabalha assim, planta, não queima, não usa veneno. Aí a gente tem um produto limpo de agrotóxicos, que sai bem a saúde, né? Porque se a gente usar com veneno, a gente prejudica a nossa saúde, a gente tem que viver mais, né? Nessa vida a gente tem que viver mais, então a gente não usa o veneno na nossa horta, na nossa planta de macaxeira, no feijão, a gente não usa. Houve uma época, eu não sei se ainda existe, o Centro Sabiá da Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco, dava um apoio a essa região ali onde vocês estão. Existe esse apoio da universidade ainda, com técnicos ajudando na produção? Sim, a gente tem a assessoria do Sabiá e é importantíssimo para a gente, o Sabiá está junto com a gente. Em Serrinha, a gente tem aqui em Serrinha, tem bom despacho, que é com o Sebastião também, acompanhamento. Vários agricultores ele acompanha aqui em Serrinha. E é importante para a gente o Sabiá também. Muito bem, Ivanice, a nossa conversa ela é mais voltada à questão ambiental, como você falou, é a tua área hoje na FETAP, né? Mas é lógico que nós temos outras situações que a gente conversava antes, não hoje, mas antes,
da preocupação da Federação dos Agricultores na produção de alimentos saudáveis, como vocês já falaram, para a população, porque eu acho que a saúde das pessoas está vinculada à qualidade do alimento que nós nos alimentamos. E essa perspectiva de uma região, de um estado, historicamente, que tem e que está mudando, graças a Deus, como é o caso de Josefa e tantas outras propriedades, digamos assim, como a FETAP tem acompanhado isso? Há uma mudança para mais ou para menos? Como é que está esse processo de surgimento de uma agricultura saudável? Então, a gente tem dentro da federação um projeto chamado Fortalecer 2, que ele mapeou no estado onde os agricultores familiares trabalhavam com sementes crioulas, porque é importante esse trabalho dentro da agroecologia. A semente crioula, o que é? Então, é uma semente que ela é diferente da transgênica, então ela não tem nenhum tipo de agrotóxico, e elas foram sementes crioulas que vêm de famílias que guardavam aquelas sementes para produzir ela sem nenhum tipo de agrotóxico, né? Então a importância dela de ser de ancestralidade. Sementes crioulas de famílias que guardam justamente elas para serem replantadas. Tipo assim, lá no sertão eles trabalham muito, no agreste, essas sementes crioulas. Por quê? Porque é uma forma de organizar a produção e garantir que elas sejam passadas de geração para geração. Uhum. É mais nesses quilombolas. Sim, acontece isso também, né? Porque nas comunidades quilombolas, né? Nós temos a representação do pessoal da agricultura familiar com quilombolas e o interessante é que essas sementes dentro desse projeto Fortalecer foi mapeado no estado nas 3 regiões, tanto aqui na mata como no agreste e no sertão, e existem pessoas que têm esse processo de guardar também as sementes para replantá-las, seja de milho, seja de feijão, seja de fava, né? Então, o projeto Fortalecer, a nossa federação, ela organizou as experiências agroecológicas nas regiões para dar fortalecimento a essa questão das feiras agroecológicas, o incentivo da transição, deixar de trabalhar com algum tipo de veneno para que ela deixe de ser transgênica e passe a ter um sentido orgânico, né? Porque há essa diferença, né, da alimentação e a valorização de ter produtos orgânicos comercializados nas feiras que também a gente organiza no estado. Muito bem, a gente está conversando aqui com Ivanice, diretora da FETAP, e Josefa Leandro, presidente da associação aqui em Ribeirão, que trabalha com agricultura familiar. É importante essa conversa, porque nós estamos vendo num momento no mundo, Ivanice e Josefa, onde o alimento ele é fundamental para a sobrevivência das populações. O mundo aí está passando por crise, por guerras, mas a gente tem que dar ter essa preocupação do que você faz, Ivanice, e você, José, e tantos outros que não estão aqui, mas você representa essas mulheres que continuam lutando para que as coisas continuem dando certo. Apesar da sociedade ser machista, da sociedade ter esse olhar, como nós falamos na questão do feminicídio, né? É muito difícil. Eu lhe pergunto, Ivanice, com relação a tudo isso, qual é o teu pensamento enquanto mulher, enquanto agricultora familiar, para um futuro melhor, a partir, obviamente, do apoio das políticas públicas para vocês, não só aqui em Bonito, onde você mora, mas também aqui na nossa região? Como é que tu vê isso? Então, a gente sabe que, como eu falei, a gente somos sementes de Margarida Alves, então a gente está num espaço e pensa assim, hoje eu estou, amanhã eu posso não estar, mas a gente precisa deixar a nossa semente um exemplo de mulher, de dona de casa, trabalhadora, rural, agricultora familiar, que é como eu me identifico, independente de estar na federação, a gente tem que deixar a nossa semente cultivada, no sentido de ocupar esses espaços, de dar incentivo a outras companheiras que se somem a nós nesses espaços de decisões, porque a gente só não vai a lugar algum. E a gente juntas, como a gente tem uma
uma conversa lá de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém nesse sentido, porque diante das dificuldades, mas a gente precisa se apoiar e pensar no futuro, nas futuras mulheres, as futuras gerações que virão. Então hoje eu posso fazer a diferença, porque hoje eu sou exemplo de uma semente que veio, que foi Margarida Alves, e tantas mulheres que estavam e que estarão sempre lutando e defendendo o direito do trabalhador e da trabalhadora rural nesses espaços de debate e nesses espaços de decisões. Pois é, você está falando de um tema muito sério, que é o êxodo, um pouco do êxodo, né? A permanência na terra. E Josefa, e falo para as duas, mas Josefa, como você vê aqui na nossa região, na nossa cidade, a permanência do homem e da mulher do campo? Eles continuam, existem dificuldades, tudo isso que Ivanice falou, tem mantido a esperança do homem no campo, continuar no campo, ou como a nossa juventude, a maioria não quer mais saber do campo, porque tem outros atrativos do ponto de vista na cidade, e que muitas vezes as pessoas não querem mais trabalhar no campo, ou que se querem não mais como os pais, né, os nossos pais e antepassados, e vocês continuam. Como é que você vê a saída do povo do campo a partir da sua realidade, principalmente mulheres que continuam dando exemplo para o dia de hoje? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nessa questão, Luiz, aí me preocupa muito, porque o campo está envelhecendo. Envelhecer é o quê? É a gente ficar impossibilitado de trabalhar. E os jovens de hoje, eles estão procurando as empresas para trabalhar. Os governos têm que fazer uma política voltada para os jovens, para que eles não saiam do campo, para permanecer na agricultura familiar, porque senão, daqui a pouco, eles não vai ter quase ninguém para trabalhar. Ivanice. Então, a nossa federação, ela tem uma diretoria específica para a juventude, que é justamente para dar incentivo aos jovens a dar continuidade a ficar na terra de alguma forma, a ter políticas públicas para incentivar que os jovens fiquem. Não é que a gente não é favorável que eles tenham a oportunidade de outro trabalho, não, mas assim, que valorizar a terra, porque são tantas pessoas que tombaram, que morreram para a conquista de um pedaço de terra. Essa questão da reforma agrária, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente incentiva. E essa diretoria específica da juventude busca justamente, junto com as mulheres, o pessoal da terceira idade, dar esse incentivo e a importância das pessoas que passaram, das que estão e das que virão, né, para que possa realmente valorizar a terra, produzir, tirar seu sustento, a sustentabilidade ali da terra. Quero mandar um abraço para Maria, aqui do Sindicato de Ribeirão. É uma mulher que está no sindicato há muitos anos, há tantas hoje. Jael Crispim, o companheiro Jael Crispim, já está com os idosos, né, fazendo essa política dentro da FETAP, é muito importante. Ele esteve aqui alguns anos atrás, o Jael, eu mando um abraço, ele mora em Surubim, não é isso? Isso. E que continue esse trabalho. Ivanice e Josefa, a gente está num momento muito delicado, falando politicamente nesse país. Delicado por quê? Porque nós temos a oportunidade de melhorar, continuar esse processo ou não. O povo é quem escolhe. E muito claramente, muito transparente, a gente se preocupa com a realidade das nossas gerações futuras, e que se dá nesse momento. Não sei se você está me entendendo, Ivanice e Josefa. O campo, ele é fundamental, ele, digamos que é o divisor para que as pessoas possam manter-se com a boa alimentação e sobreviver dignamente. Como você, Ivanice, e depois eu passo para a Josefa, vê essa questão da valorização da mulher no campo a partir de uma política, não é a política do voto, uma política pública para fortalecimento de enfrentamento às realidades que aparecem no campo hoje. Então, a gente sabe que dentro do movimento, eu falo do espaço do território onde a gente vive, a gente tem representações de mulheres nas câmaras de vereadores, a nível de estado, a nível nacional, e a importância da gente incentivar essas pessoas a terem voz e voto nesses lugares, para defender a categoria, né, como um todo. E a gente, dentro do movimento sindical, a gente tem representações
irmãs também nossas, pessoas importantes que defendem essa pauta na questão das eleições. A gente tem um projeto político dentro do movimento sindical, que temos deputados, pessoas que representam a nível de estado e a nível federal também. Então a gente como eu já falei, a gente valoriza e incentiva para que mais mulheres possam também ocupar esses espaços de decisão e se somar com a gente nessa questão. Muito bem. Josefa, tem alguma coisa a falar com relação a isso? Sim. Para a mulher permanecer no campo, já foi falado aqui, mas eu vou repetir, é a questão dos Pronaf. Pronaf Mulher, que é um financiamento do Banco do Nordeste, que dá condições para ela trabalhar. Muito bem, eu quero agradecer. Essa conversa não vai parar aqui, diga-se de passagem, viu? Eu acho que ela tem que continuar, mais reflexões com relação a isso, com você, com outros e outras, para a gente poder de fato fazer o nosso papel enquanto comunicação, que é falar da realidade, mas levando a nossa preocupação para as coisas boas, ruins, mas também na possibilidade de ter um futuro, um horizonte melhor. Eu quero agradecer a você, a Josefa, e o microfone da Rádio Santana está à sua disposição. Agradeço em nome de todos que fazem o CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, que você veio aqui de bonito conversar conosco. Josefa também, obrigado por tudo. Eu que queria agradecer, Luiz, ao convite, a Josefa aqui do sindicato, presidenta do sindicato de Ribeirão, e dizer que estou à disposição e que bom, porque a gente pode estar aqui nesse bate-papo e me sentir muito à vontade como agricultora familiar que sou e me represento e me senti muito bem de poder estar falando das mulheres, desses espaços das associações, que sou vinculada a uma associação, ao Sindicato de Bonito e à federação, a qual represento juntamente com a nossa presidenta Cícero Nunes e as demais companheiras que lá estão e os companheiros. Então agradecer a todos que aqui estão e aos ouvintes, um forte abraço a todos e todas. Josefa. A gente esqueceu também da política pública que a gente tem aqui, sobre o CAR. O CAR e o CAF, né? A gente está com o sindicato também, faz o CAR lá no sindicato, para os agricultores que precisam, a gente faz o CAR. O CAF, aliás, e quero dizer também que para mim foi um prazer estar aqui na rádio. Obrigado, Luiz, pelo convite. Também agradecer a Ivanice Melo pela a parceria que a gente tem para a gente fortalecer o movimento e dizer que obrigado aos ouvintes e continue nos ajudando e dizer que é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Verdade. Muito bem. Obrigado às duas mais uma vez. Eu quero, antes de encerrar, dizer que nós estamos, enquanto entidade, buscando, Ivanice e Josefa, alguns projetos, algumas participações. Eu acho que dia 10 de abril a gente vai ter um momento entre nós, e a questão de direitos humanos, que é muito importante. A gente está organizando todo um processo. Pessoa com deficiência está nesse meio também. Pessoa com deficiência está no campo, sofrendo alguns problemas, algumas dificuldades de acesso à educação, saúde, assistência, meio ambiente. Eu acho que a gente tem que ter essa visão mais além de que só ficar reclamando da vida, mas a gente tem que ir à luta, e vocês são exemplo disso. Ao nosso ouvinte, nosso muito obrigado pela atenção. Espero você na próxima semana. E estamos aqui, se Deus quiser, para conversar mais um pouco sobre pessoa com deficiência e alguma temática social. Até a próxima semana. Quanto custa